Fala pessoal, eu sou o Arte Prado, sou fisioterapeuta e quiropraxista e estou aqui para falar um pouquinho sobre uma ferramenta muito interessante da fisioterapia, que é o Dry Needling. Dry Needling, também conhecido como agulhamento a seco. Por que seco? Porque não contém medicamento no material de aplicação, como por exemplo a injeção, que contém medicamento e é conhecido como método úmido. O Dry Needling ele é uma técnica que se utiliza agulha. A agulha é material de aço cirúrgico inoxidável, de tamanho variado de acordo com o tecido-alvo. A agulha era dividida em cabo, onde o terapeuta apoia as mãos, tá? Põe os dedos, pode ter contato. Depois tem o corpo, onde penetra no tecido-alvo, e a ponta, que é onde perfura a pele, onde de fato está perfurando, tá? A parte perfura. E a aplicação da agulha, ela geralmente tem um tubo guia, tá? Na hora que você for aplicar, se utiliza um tubo guia que é como se fosse um canudinho, tá? Chamado de mandril. Ele serve para auxiliar, facilitar a inserção da agulha na pele do paciente. Importante também falar que sempre é bom observar se a pele do paciente está seca para aplicar a agulha e também desinfetar com álcool o local para não ter risco de infecção. E logo após a utilização, a agulha deve ser descartada. Uma indicação interessante para o Dry Needling, que pouca gente se utiliza, é para cicatrização de úlceras. Quando você tem uma úlcera de decúbito, por exemplo, é legal você estar colocando a agulha ao redor da úlcera, claro que não bem rente à úlcera, porque tem tecido morto no local, é um pouquinho mais afastado, onde tem tecido ativo. Você introduz a agulha e manipula ela de forma que seja de martelamento. O que seria martelamento? A inserção intermitente da agulha, que vai fazer com que estimula o colágeno ao redor dessa úlcera, e quando estimula o colágeno, vai liberar cortisol. E essa liberação de cortisol vai acelerar a remodelagem do tecido, acelerando o processo de cicatrização da úlcera. Outra parte interessante também seria a utilização da agulha para expansão diafragmática. Muita gente aqui fala, eu sinto falta de ar, eu tenho fadiga no meu dia a dia, eu vou dormir, eu fico ofegante, e aí eu quero melhorar essa troca gasosa. Então eu vou recuperar a disfunção do músculo diafragma e eu vou colocar a agulha de forma superficial, no sentido do diafragma, no sentido caudal cefálico, que seria caudal cefálico, no sentido de baixo para cima. E aí eu vou conseguir recuperar a parte da disfunção do músculo diafragma, melhorando a função dele e expandindo ele e auxiliando nesse quesito aí da falta de ar do paciente. O carro-chefe mesmo do Dry Needling é você colocar ele em pontos de dor, tá? Tem um ponto chamado gatilho. Esse ponto do gatilho é um local de dor que vem acompanhado de uma banda tensa muscular, uma tensão muscular, que é desencadeado por má postura, uma noite mal dormida, estresse, né, um emocional também interfere, pancada, trauma, inflamações de origem de nervo, por exemplo, ciatalgia, tendinopatia, etc. E a teoria mais aceita que se forma esse ponto gatilho é por crise energética. O que seria essa crise energética? É desencadeado por má postura, pancada, como citei agora, e aí vai originar um desequilíbrio eletroquímico do músculo. E esse desequilíbrio eletroquímico do músculo vai gerar uma disfunção muscular acompanhado de uma contraturazinha, vai gerar uma banda tensa, e é onde ocorre o ponto gatilho e a dor do paciente, a queixa de dor do paciente. E como que a agulha ela vai quebrar esse ponto gatilho, esse ponto de dor do paciente? Na hora que introduz a agulha, ela vai gerar lá dentro, no músculo, uma leve contraçãozinha muscular que é imperceptível. O paciente não sente essa contraçãozinha, né? E é indolor também. Muita gente pergunta, a agulha dói? Não dói, é tranquilo, é bem sossegado. Pode colocar que quem tem medo, se vai doer, fica tranquilo que é indolor. E assim que introduz a agulha, gera uma mudança de resposta no local. Essa mudança de resposta no local vai normalizar o ambiente eletroquímico que tinha antes. Então, aquele desequilíbrio eletroquímico muscular vai se reequilibrar e automaticamente vai atuar na disfunção do músculo e vai normalizar a parte química mesmo, eletroquímica, quebrando o ciclo de crise energética e, por isso, para as dores do paciente que se queixa. E como é que se identifica? Quais pontos que devem ser agulhados? Existem 3 tipos principais de pontos a serem agulhados.
que são os pontos gatilho, satélite e latente. E como é que eles são encontrados? Através de uma avaliação palpável. Essa avaliação palpável a gente chama de algometria. E o primeiro ponto principal é o ponto gatilho, que eu já acabei de falar para vocês. O ponto gatilho é o ponto principal de dor que o paciente sabe demonstrar para mim aonde que dói. Ele chega em mim e fala assim: Artier, eu tô com dor aqui. Essa dor aqui me incomoda há dias, há meses. Então essa dor que ele mostrou é o ponto gatilho, é o ponto primário de dor. O segundo ponto é o ponto satélite. O ponto satélite é uma consequência do ponto gatilho. É um ponto de menor intensidade, mas que o paciente consegue também sentir no dia a dia. Ele fala: a minha dor é aqui, mas quando eu movimento, eu sinto umas dores aqui ao redor de menor intensidade, que é uma consequência do ponto gatilho. Esse é o ponto satélite. E finalmente o ponto latente. Tá? O ponto latente a gente chama de dor tipicamente surda. Por quê? Porque o ponto latente, a pessoa não sabe que tem aquela dor, mas através da algometria a gente descobre, a gente identifica. E para descobrir, a gente tem que palpar com o músculo estirado. Então, ou você alonga a musculatura, por exemplo, vou pegar e palpar o bíceps. Eu ou alongo o bíceps e vou palpando, ou faço uma palpação plana, estirando o tecido epitelial e palpando até identificar. A pessoa fala: dói, não, dói, opa, doeu. Eu vou marcando, identificando esses pontos latentes. É importante agulhar todos esses pontos e não apenas o principal, que é o gatilho, porque o satélite e o latente agravam a dor principal. Então, se eu só agulhar o ponto sintomático, não vai tratar de fato, a dor vai voltar. Então, eu tenho que tratar como um todo, para aí sim zerar a dor do paciente. E como que eu busco esse ponto latente? Existe um grupo muscular, um mapeamento muscular, que a gente chama de cadeia lesional. Tá? Por exemplo, o paciente chega aqui e fala: estou com uma dor próxima do joelho. E aí, essa dor que ele citou, dor próxima do joelho, é o ponto gatilho, é o ponto que ele sabe identificar. Aí como é que eu vou achar o latente? Eu vou pegar, apertar o bíceps dele? Não, não tem relação o bíceps com o joelho. Então eu tenho um mapeamento muscular que eu vou pegar essa dor dele do ponto gatilho e vou, através desse mapeamento, palpar, estirando a musculatura, que seria os músculos que têm ligação com o joelho, o quadríceps, o tensor da fáscia lata, o isquiotibiais, o poplíteo, que é o músculo que fica atrás do joelho, etc. Então tem que ser músculos que têm relação com aquela lesão dele. E é assim que eu vou buscar os músculos a serem palpados no ponto latente, para encontrar. Como é que funciona a recuperação após a aplicação? Depende da resposta de agulhamentos do local. Se a gente pegar um ponto de que a gente agulhou e considerar que foi uma resposta alta, quando a resposta é alta a agulha, com 30 segundos de aplicação, eu posso dar 30 segundos, retiro a agulha, aperto novamente, palpo novamente, a dor foi embora. É uma resposta alta. Se for uma resposta média, deu 30 segundos, a dor continua, eu deixo de 2 a 5 minutos naquele ponto, retiro a agulha, de novo pressiono, aperto, a dor passou, beleza, resposta média. Mesmo assim não passou, eu coloco a agulha novamente, deixo 20 minutos para ver se passa. Então a resposta alta é 30 segundos, média de 2 a 5 minutos, e resposta baixa é de 20 minutos a 3 sessões. Por que 3 sessões? Passou 20 minutos, não passou a dor ainda, diminuiu só, mas não por completo, marca uma segunda sessão. Nessa segunda sessão, você utiliza 2 estímulos. O primeiro estímulo foi o tempo, como eu citei agora. O segundo estímulo poderia ser a manipulação da agulha. Além do tempo, que é o primeiro estímulo, eu vou estar manipulando a agulha de 2 formas, podendo ser em rotação ou em inserção intermitente, que seria o martelamento, tá, da agulha para ir estimulando. Fez aí o segundo estímulo junto com o tempo, passou a dor, legal. Não passou, terceira e última sessão de agulhamento, com 3 estímulos. Mantém o tempo, mantém a manipulação da agulha e pode estar colocando um eletro junto, que é o famoso choquinho, o TNS, o TENS, né? A gente pode colocar a agulha no meio de 2 plaquinhas, eletrodos, né? E aí vai ter 3 estímulos. A corrente elétrica, o TNS, que é o efeito analgésico, para potencializar a ação da agulha mais ainda, o tempo mais a manipulação. E aí sim, por fim, teremos o fim do ciclo da resposta baixa da agulha, recuperando por completo a dor do paciente. Bom, é isso aí, espero que ficou bem claro aí um pouquinho sobre o dry needling, agulhamento a seco. Mais informações
sobre o atendimento. Mais uma vez, sou Artia Prado, fisioterapeuta e quiropraxista, aqui no condomínio São Vicente Saúde. Valeu, um abraço, tudo de bom para vocês e fiquem com Deus.